Escuta ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi e esse é o Escuta Ciência, que hoje estamos aqui entre 3 pessoas, 3 cientistas, só lembrando que eu sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia, e quem tá hoje aqui comigo é o Cláudio e a Mel. E aí, pessoal, vamos se apresentar de novo? Porque vai que alguém esteja escutando pela primeira vez, né? Não escutou os nossos episódios anteriores. Então, tudo bom, gente? Quem tá falando é Cláudio Machado, eu sou biólogo e trabalho com animais peçonhentos, trabalho com serpentes, e vocês devem me conhecer nas redes com o projeto Papo de Cobra. Então, bom ter vocês aqui, bom estar com você aqui, Letícia, Mel. Hoje o assunto vai render um assunto bem legal. Aqui é a Mel, então, eu sou biomédica, sou mestre e doutora em neurociências, também tenho habilitação em bioquímica, virologia, e tô aqui para dar uma pincelada também sobre saúde e compartilhar esses conhecimentos aí com vocês. Olha que legal, a gente tem várias especialidades, né? Eu assim, tô trabalhando mais agora com combate à desinformação, em virtude do que a gente fez na pandemia, que todo mundo tentou ajudar de alguma forma nessa área. E hoje, a gente não tá especificamente combatendo desinformação, uma desinformação específica, mas pode ser que a gente vá combater alguma desinformação que você já tenha ouvido, porque a gente vai falar hoje sobre as doenças tropicais negligenciadas. Mais especificamente, vamos falar de acidentes ofídicos, porque a gente tem o Cláudio aqui para dar uma luz pra gente e falar bem desse assunto. É importante, primeiro, logicamente, a gente definir o que são doenças tropicais negligenciadas, porque tem muita gente que pode ser que nunca tenha escutado falar desse termo. Esse termo é um termo importante, né, para definir um grupo de doenças, não que elas tenham muita coisa em comum, mas o que elas têm em comum, basicamente, é o fato delas estarem associadas, às vezes, a populações de baixa renda, a países tropicais, né? Elas acabam tendo aí um investimento menor em pesquisas para a produção de medicamentos, vacinas, e muitos de nós já trabalhou às vezes com doença tropical negligenciada porque a gente mora no Brasil e tem muitos grupos aqui no Brasil de pesquisa que trabalham com essas doenças. Eu mesma já trabalhei tanto com malária quanto com doença de Chagas, justamente porque me interessei sempre por essa área de protozoários, né? Então acabei indo para o estudo de doenças negligenciadas a partir desse meu interesse. Trabalhei inclusive num laboratório que desenvolvia vacinas para malária. E eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim de trabalhar. O Cláudio sim, né? Mas assim, especificamente você, Mel, teve alguma experiência de trabalhar com doenças tropicais negligenciadas? Eu trabalhei bastante com virologia nos últimos anos, né? Enquanto eu tava fazendo meu pós-doutorado, focando bastante em Covid e em outros vírus. E eu me preocupo muito da Covid passar a ser uma doença negligenciada também, se já não podemos, talvez, considerá-la, né? Pensando em como ela vem afetando diferentes populações e principalmente da preocupação versus medidas que têm sido feitas ao longo do tempo, né? Então, com essas, assim, mais conhecidas, eu não cheguei a trabalhar. Estudei muito, mas não cheguei a trabalhar. Tenho trabalhado mais com esses vírus que eu, infelizmente, acho que correm riscos de se tornar, se já não podem ser considerados doenças negligenciadas. A gente vê o cenário da Covid-19 sendo negligenciado, né? E não é nem só no Brasil, a gente vê em vários países do mundo, e atualmente nós estamos vendo aí a saúde sendo negligenciada num país aí tão importante como os Estados Unidos. Eu até, assim, estou enfrentando um problema que no acervo da pandemia que a gente está fazendo, às vezes a gente citava documentos do CDC e da FDA também, né? E aí, com o fato deles terem tirado do ar algumas coisas, eu tô vendo que os links estão dando em nada, estão dando em páginas que não tem nada. Então isso é muito difícil, né? A saúde sendo negligenciada de alguma forma. Mas como eu comentei, né? Doença de Chagas e malária são doenças negligenciadas. O foco nosso hoje não é falar delas, mas tem outras também, né? A gente tem um boletim epidemiológico que foi lançado no ano passado, em 2024, né? Uma edição especial de 31 de janeiro de 2024, que nesse boletim o Ministério da Saúde cita as principais doenças tropicais negligenciadas que aconteceram no quinquênio, ou seja, entre 2016 e 2020, né? Claro que a gente tem que lembrar que existe algumas questões relacionadas a doenças que
são notificadas, outras que não têm uma notificação regular e até mesmo a subnotificação que muitas vezes acontece, né? Mas dentro dessa análise feita, a gente observa que os acidentes ofídicos ganham muita relevância, né? Seguido da hanseníase, da esquistossomose, leishmaniose. A gente ainda também tem doença de Chagas, raiva humana, filariose. Se a gente colocar aí malária, dengue, as arboviroses no geral, como zika, chikungunya, é uma lista muito grande, né? Infelizmente, de doenças tropicais negligenciadas que afetam de uma forma diferente aqui o país, de acordo com a região, mas também a gente vê que nessa faixa tropical do mundo elas são muito prevalentes e elas acabam tendo um impacto muito significativo por atingir países de baixa renda, que muitas vezes não têm um acesso tão adequado à saúde. A gente vê que também existe consequências ainda mais severas dependendo da etnia da população que nós estamos falando, além desse acesso à saúde, das condições de vulnerabilidade, outros determinantes sociais, né, como pobreza, entre outros, que certamente também impactam nisso. Então, acho que é importante a gente situar, né, trazer esses exemplos, mas deixar muito claro na cabeça de quem está nos ouvindo que essas doenças negligenciadas, elas são ativamente negligenciadas, tá? Ou seja, não existe uma preocupação a nível global de países de alta renda em resolvê-las. As medidas hoje que são colocadas não são assertivas. E o mais intrigante disso é que quando essas doenças rompem fronteiras, como foi o caso da Mpox, que também é uma doença negligenciada, e começa a afetar países de alta renda, é aí que a gente vê um certo movimento. Mas, infelizmente, esse movimento dificilmente chega nos países que estão há décadas sofrendo com essas doenças, né? A gente viu isso muito claro para a Mpox, um grande movimento de desenvolver vacinas ou aprovar vacinas de uma forma ampliada para essa doença, e pouquíssimas dessas vacinas chegaram em países da África, onde essa doença circula de forma endêmica, de forma contínua há décadas, né? Então, eu acho que isso é o mais triste de uma doença negligenciada, é o fato de que ela poderia não ser negligenciada se houvesse um claro esforço global, especialmente de países de alta renda, em tentar resolvê-las, né? Fazer uma coalizão global para resolvê-las e ajudar os países de média e baixa renda sobre isso, e principalmente, né, que uma vez que elas são negligenciadas, nada impede que elas voltem a cruzar fronteiras e afetar todo mundo, né? A Mpox tentou pelo menos nos ensinar isso 2 vezes, nas 2 emergências que tivemos num curto espaço de menos de 3 anos. Pois é, assim, os esforços são muito reduzidos, né, em conter essas doenças. Quando eu fiz o mestrado, que eu estudei malária, eu me assustei, assim, em saber qual é a realidade do continente africano com a malária, né? Embora aqui no Brasil a gente tenha um controle melhor sobre a doença, há países que sofrem muito, que morrem aí centenas de milhares de pessoas todos os anos por causa da malária, né? E a gente acaba esquecendo, às vezes a gente que tá morando aqui no sul e sudeste, onde não há muitos casos dessas doenças, inclusive doença de Chagas, mesmo que antes não tinha muitos casos, a gente tem casos sim, agora no Paraná, por exemplo, eu sei que tem bastante casos de doença de Chagas também, a gente acaba achando que isso não nos atinge. Então imagine esses países que são países geralmente do norte e que não tem uma incidência dessas doenças como temos aqui, não estão preocupados, né? A gente sabe disso, a gente viu na pandemia que a OMS brigou muito também por uma equidade na vacinação, e porque senão os países ricos iam vacinar 10 vezes cada pessoa e os pobres não iam ter conseguido vacinar nem metade da população uma vez sequer, né? Então, a gente sabe, né, que o problema das doenças tropicais negligenciadas envolve, sim, a questão socioeconômica, mas atualmente a gente também vê um problema aí de envolvimento das mudanças climáticas nesse aspecto. E se a gente for pensar em falar de ofidismo, a gente pode também falar disso, né, Cláudio? É verdade. O ofidismo está uma preocupação de saúde pública em várias regiões do mundo, principalmente regiões tropicais e subtropicais, principalmente na África, na Ásia e, para variar, na América Latina também. Queria dar para vocês alguns números dos acidentes no mundo inteiro, para a gente começar a ter uma dimensão do que a gente está falando. É claro que esses números eles variam de pesquisa em pesquisa, mas eu vou dar uns números médios só para vocês tentarem entender a dimensão que isso
alcance. A gente tem alguma coisa em torno de 5 milhões e meio de acidentes por cobra por ano no mundo, tá? 5 milhões e meio. Só que a gente sabe que a maioria das cobras não tem veneno, né? A gente sabe que um percentual de quase um pouco mais de 80% são cobras não venenosas. Então, desses 5 milhões e meio envenenamentos, a gente tem alguma coisa em torno de 2 milhões a 2 milhões,7 envenenamentos por ano. Olha como é que esses números são gigantescos. Nossa. Desses 2 milhões e quase 3 milhões, 2 milhões,7, a gente tem 400 mil pessoas por ano que ficaram com alguma sequela permanente no mundo inteiro. 400 mil, gente. E além dessas 400 mil, 137 mil óbitos todo ano por acidente com cobra. Gente, 137 mil óbitos. Se a gente fizer uma conta rápida, eu sou ruim de matemática, mas eu fiz aqui na minha calculadora, isso dá 364 óbitos por dia. Nossa. 364 pessoas são mortas todo dia no mundo por picada de cobra. Gente, vamos imaginar, 364 pessoas, 364 esse número, é mais ou menos um avião da TAM lotado. Ou seja, Pois é como se caísse o avião todo dia. Ninguém para pra pensar nisso, né? Porque esses números, quando eles ficam muito grandes, quando a gente fala assim, é 5 milhões, é 3 milhões, é difícil a gente quantificar 5 milhões, né? A gente sabe que é um número grande, mas quando você começa a transformar isso de ano pra dia, os números começam a ficar menores, proporcionalmente, e a gente acaba tendo mais uma ideia. Então, sei lá, 360 óbitos por dia é um avião que cai todo dia. Aí eu sempre me pergunto assim, eu comecei a trabalhar com isso no meu doutorado, e a minha dúvida era essa. Gente, imagina o seguinte, imagine que caia realmente, na verdade, um avião por dia. Aí, ó, você acorda no dia seguinte, abre o jornal e fala, ó, caiu um avião no lugar tal. Aí no dia seguinte você abre outro jornal, caiu outro avião. Vocês não acham que a aeronáutica do mundo teria tomado alguma providência? A gente não pode cair um avião por dia. Concorda comigo? Agora, imagina que esse avião, os passageiros desse avião fictício, né, são basicamente africanos e asiáticos. Não são europeus, não são norte-americanos. Aí a coisa muda de figura, né? Então esse é o nosso grande problema. Por isso que é uma doença tropical negligenciada, como vocês já falaram, né? África e Ásia têm altíssimas taxas de picada de cobra, principalmente em regiões rurais, né? Onde o acesso ao soro antiofídico e os cuidados médicos são limitados. E a gente tem que lembrar que na África o soro não é gratuito, né? Lá não tem o SUS. No Brasil o soro é gratuito, mas na África o soro é comercializado e com valores muito altos. Então a gente tem algumas histórias de pessoas que tiveram que praticamente se desfazer de boa parte dos pequenos recursos que eles têm, né? Tem muita criação de gado lá. Então às vezes o cara vende metade da criação dele para conseguir soro para picada de cobra do filho dele, né? E qual é o grande problema? Muitas vezes, como demora para ter o atendimento, apesar do soro, a criança não sobrevive. Então é um problema muito sério. E no Brasil? No Brasil a mesma coisa. No Brasil a gente tem 30 mil acidentes por serpente todo ano. Esse número não muda muito, ele tá sempre nessa faixa. 29, 30, 31, dos últimos 10 anos não tem alterado. Ou seja, o que a gente está precisando agora, primeiro, é uma melhor distribuição de soro, porque para nossa vantagem tem o SUS, o soro é gratuito, né? E aí toda vez que eu falo que o soro é gratuito, vem alguém que fala, não, mas a gente paga impostos. Eu sei que a gente paga impostos, né? Óbvio que os impostos também são direcionados para isso. Mas os Estados Unidos também pagam imposto e lá o soro, um tratamento por acidente ofídico, custa $250 mil, né? E você não deixa de pagar imposto por causa disso. Não, essa história do imposto é absurdo, porque assim, até eu vi hoje um vídeo de alguém falando assim, olha só, por que no Brasil tem SUS e aqui nos Estados Unidos não tem SUS? Aí mostrando um tênis que lá custa mais barato. Ó, não tem SUS por causa disso, que as coisas são baratas, como se valesse a pena, né? Então, olha aí. E o tratamento é um preço absurdo. Imagina, $250 mil, né? Se você fosse colocar isso na realidade brasileira, praticamente todo mundo que fosse acidentado por cobra, pouquíssimas pessoas não teriam dinheiro para pagar o tratamento. Porque não é só o soro, né? Soro é o único medicamento que realmente funciona. Mas além, você tem internação, você tem UTI, você tem todo um custo que vai além do soro, né? Sim. O gasto é muito mais alto, né? Do que só o soro, né? Porque se fosse só o soro ainda tava bom, né? Então, e aí a nossa preocupação é ter esse soro disponível para em todos os lugares, mas não basta ter o soro. Eu tenho que
ter uma equipe médica treinada que saiba reconhecer que tipo de cobra causou acidente, né? A gente sempre fala, Vital Brasil, há mais de 100 anos atrás, já tinha explicado pra gente que o soro ele é específico, né? Então a gente não tem um soro geral. Eu tenho que saber qual é o grupo da cobra que causou o acidente para aplicar o soro correto. Então a gente tem no Brasil hoje 4 tipos de soro, né? O soro para jararaca, que é o soro antibotrópico, o soro para cascavel, que é o soro anticrotálico, o soro para as corais verdadeiras, que é o soro antilapídico, e o soro para surucucu, que não é um soro específico, é um soro duplo, que é o soro botrópico laquético, né? Então é importante que a equipe médica, através dos sintomas, saiba reconhecer qual foi o grupo de cobra que causou o acidente para que esse soro seja aplicado de forma correta, tá? E lembrar as pessoas que não é para levar a cobra no hospital, né? Porque o médico não tem que conhecer a cobra. A identificação não é feita através do animal, é feita através dos sintomas. Cada acidente que eu falei desses causa uma sintomatologia diferente. Então, um médico treinado, ele vai saber reconhecer através dos sintomas e não através de ver a cobra ali, qual é o soro correto, né? Então, não levem, por favor, cobras, nem vivas nem mortas para o hospital, porque primeiro para levar morto você tem que matar o bicho, então não mate a cobra. Se você puder levar uma foto do animal, se tiver condição de tirar ali na hora, pode até ajudar numa situação ou outra, mas não é decisivo, porque a gente também tem o bote seco, né? Cobras venenosas podem morder e não injetar veneno, e aí não há aplicação de soro. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, na verdade, o que a gente tem que começar a pensar é na prevenção, né? Medida educacional é fundamental e é por isso que a gente está aqui, por isso que eu criei o canal Papo de Cobra, para que a gente comece a divulgar a parte mais séria para as pessoas entenderem como é que funciona e acabar com essas crendices de colocar pó de café, alho. Tem tanta crendice que desde que eu sou pequeno eu ouço isso e parece que não muda, né? Vocês já devem ter visto esse tipo de ação até no dia a dia de vocês, né? Então, Cláudio, mas tem de tudo mesmo. A gente vê aí o povo acreditando que tem que levar a cobra. Tem gente... Eu vi outro dia, acho que foi você que postou, Cláudio, de uma pessoa falando que tem que levar a cobra pra extrair o veneno e fazer o soro, como se fosse fazer o soro na hora no hospital. As pessoas não têm conhecimento sobre isso, né? Mas começa que as pessoas não têm conhecimento do que fazer se elas forem picadas por cobra. Eu conheço muita gente que nem sabe aonde procurar, qual que é o local de referência pra ir buscar um auxílio nisso. E tem muita crendice, né? Aquela coisa de... Eu rodei muito o Norte e Nordeste dando treinamento sobre animais peçonhentos. E aí, o que eu ouvia muito era as pessoas falarem assim, não, mas eu aprendi com meu avô que colocar erva funciona. E aí, você tá falando que o meu avô é mentiroso? Então tinha sempre essa coisa que as pessoas levavam pro lado pessoal. A sabedoria tradicional, ou que o povo tem gente que gosta de falar não, mas isso é um conhecimento milenar, então... se for errado e for milenar, vai continuar sendo errado, né? Exato. Não é porque é antigo que é correto, né? E é engraçado, porque você vê muito isso. Muita gente me pergunta assim, mas rezar pra santo não sei o quê, cada região tem um santo que eles escolhem pra ser. Funciona? Eu falei, cara, funciona, mas você faz o seguinte, você vai rezando enquanto você vai pro hospital e lá você toma o soro, mas vai rezando no caminho. Só funciona se for desse jeito. Aí vai funcionar, porque se eu falar pra pessoa assim, não, rezar não vale, não faz sentido nenhum, a pessoa já briga comigo, não vai nem pro hospital se for acidentado. Então, muitas coisas, às vezes a gente tem meio que, divulgação científica é isso, né? Às vezes a gente tem meio que dar uns 2 passos atrás pra poder fazer com que a pessoa entenda que, óbvio, a não ser que ela esteja fazendo realmente uma atitude que vai prejudicar, mas rezar não vai fazer mal pra ela, né? Então pode até dar uma certa confiança pra que ela acabe tendo uma atitude mais proativa. Antes de terminar, eu só queria lembrar uma coisa pra vocês, como é que esse problema do acidente ofídico, né, ele tá mobilizando tanto o planeta. Tem um programa da OMS, né, que foi lançado em 2017, que era ter uma estratégia global para reduzir essas mortes e essas sequelas ligadas à picada de cobra. O objetivo, olha como é que o objetivo da OMS é um objetivo audacioso, mas muito importante. O objetivo era você reduzir o número de mortes em até 50% e até 2030. Gente, imagina, são 137 mil óbitos todo ano. A meta é reduzir 50% gente. A 2030. É muito ambicioso. Mas, mas tem que ser assim, né? Eu ia te perguntar, Cláudia, se tu acha que isso é possível. Cara, eu acho muito difícil. Eu acho muito ambicioso.
ambicioso, até porque, como vocês falaram no início, a gente não vê recurso, principalmente para os países mais pobres. Então, sabe que eu tô pensando? Olha aí, tá aí mais um papel da OMS, né? Que às vezes a gente acabou nem falando disso, né? No outro episódio que a gente falou dos cortes, por exemplo, dos Estados Unidos, né? De investimento na OMS. Tá aí, a OMS tenta também controlar esse tipo de doença, né? As doenças tropicais negligenciadas são bem o foco da OMS, especificamente para lutar nesses países de baixa renda, para que tenham mais investimento, né? E aí, tá aí o Cláudio colocando uma meta que a gente acha impossível, mas, né? Vamos lá. Tem que tentar, né? Metas foram feitas para serem vencidas, né? Então, vamos... Se a gente não conseguir chegar nos 50%, cada 1% que a gente consiga é vitória. Temos que pensar assim. Sim, concordo. Mas assim, você vê como que diante de como estamos hoje nas mudanças climáticas, que a gente sabe que pode favorecer o fato desses animais terem mais contato com o humano, né? Perderem ali o seu habitat natural e acabarem indo para as áreas urbanas, né? Favorece muito isso. Eu acho que a gente tem que colocar também como meta estabelecer, vamos dizer assim, melhorias nas condições climáticas também, né? Eu acho que isso a gente tá vendo piorar cada dia. Eu não vejo com muita esperança isso, né? Então... A gente precisa frear, né? A aceleração dessas mudanças. Acho que a gente precisa de um episódio só pra falar disso e a gente tem que chamar a Karina, né? Nossa super referência nesse assunto, porque tem muitas interfaces, né? Com a saúde. Eu trabalho bastante com saúde única, então é muito o chão que eu tenho estudado atualmente, mas é uma questão muito importante porque a mudança climática e a aceleração dessas mudanças influencia diretamente na incidência, né, dos novos casos dessas doenças. E como a gente falou, tem várias doenças aí que a gente citou, que são doenças negligenciadas, que são transmitidas por vetores, como mosquitos e também, por exemplo, carrapatos. E esses animais têm seu ciclo reprodutivo e sua dispersão geográfica alterada, no caso ampliado, eles ganham novas fronteiras e locais à medida que o clima fica mais quente, que os períodos de precipitação ficam mais irregulares, com chuvas intensas intercaladas com esses períodos de calor. Então a gente vê, e isso não é mais uma surpresa hoje, notícias, por exemplo, de dengue no Reino Unido. Esses dias a gente estava vendo um divulgador científico muito famoso nos Estados Unidos ensinando as pessoas a não deixar pneu jogado por aí, porque pode acumular água e dar dengue. A gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de países do hemisfério norte, que normalmente tem um clima mais frio que o nosso, e que por conta dessas mudanças climáticas aceleradas, eles estão vendo essas doenças tropicais chegarem lá. Então a gente volta naquele ponto que a gente colocou, que é até que ponto uma doença negligenciada vai ficar restrita aos locais onde hoje elas afetam mais, porque elas podem ganhar novas fronteiras, seja pela ação da crise climática, seja pelas próprias questões relacionadas ao patógeno e à globalização e o fato das distâncias serem menores hoje, né, pensando nas viagens de avião, entre outros aspectos. Então acho que isso são coisas muito relevantes, né? E aí fica o convite pro pessoal de comentar nas redes sociais e marcar aqui o podcast Escuta Ciência. Qual doença negligenciada vocês gostariam que a gente tratasse no próximo episódio? Eu acho que o pessoal vai pedir bastante dengue ou febre amarela, porque são desafios, né, que estão sendo enfrentados hoje. Mas, gente, são muitas doenças, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre elas, porque juntos, cobrando as autoridades de saúde por medidas mais efetivas, talvez a gente consiga minimizar um pouco esses impactos, que seguem sendo muito grandes. Eu tava vendo aqui o boletim de 2024 e a hanseníase tá muito elevada. E, gente, a gente tá falando de uma doença, sei lá, secular, né? A gente tá falando de uma doença que a gente sabe tratar a hanseníase, né? Eu fico muito preocupada de ver que isso segue sendo um problema pra muita gente hoje, fora o preconceito gigante que ainda permeia, né? Que é algo tão estarrecedor quanto, sim, né? Sim, é uma doença que tá aí há muito tempo e mesmo assim ainda continua sendo negligenciada, né? Apesar da gente saber como tratar, eu acho que o preconceito também é muito grande, né? Mas assim, é bom ver que sim, há um esforço, por exemplo, da OMS em tentar criar metas, em tentar fazer alguma coisa para que os países que são os países mais pobres e acometidos por essas doenças não sofram tanto e possam ter um pouco mais de investimento, né, em pesquisa para controlar essas doenças. Mas é triste a gente ver que a gente está numa situação no mundo hoje em que essas doenças acabam mesmo se ampliando no resto do mundo, em locais onde a gente não teria uma incidência
incidência, assim, como a gente tá vendo hoje em dia, né? Como a Mel citou, de dengue no hemisfério norte, né? Uma coisa surreal da gente pensar. A gente tá acostumado com dengue, não deveria, mas estamos acostumados com dengue. Mas outros países, para eles, realmente é estarrecedor ver isso, né? E a gente sabe o quanto as mudanças climáticas aceleram. Mas a Karina vai vir aqui no próximo, não sei qual que vai ser que nós vamos falar disso. A gente não revela a nossa ordem de roteiro, né? A gente não revela a nossa ordem, é sempre uma surpresa. Até porque no último segundo a gente pode mudar antes de gravar. Tudo pode acontecer, tudo. Tudo. Mas eu reforço aí o que a Mel pediu pra você colocar aí nas redes sociais, mandar pra gente qual doença negligenciada que você quer ouvir falar aqui no Escuta Ciência, ou qual grupo de doenças negligenciadas pra gente comentar mais sobre isso. Hoje foi só uma pincelada mesmo nas doenças de maneira geral, mas falando especificamente do ovidismo, né? Tem outros episódios no Escuta Ciência que a gente já falou, né? O Cláudio já participou anteriormente. Tem um episódio chamado Não Mate a Cobra Nem Mostre o Pau. Isso é importante, as duas coisas. Exatamente. E aí, esse episódio, o Cláudio fala bastante também sobre isso, pra complementar esse que você tá escutando. Acho que é isso por hoje, né, pessoal? Eu só queria fazer um agradecimento. Nos últimos dias, a gente teve algumas pessoas entrando como apoiadores aqui do Escuta Ciência. Isso sim. É muito legal. E aí, eu queria lembrar o pessoal pra apoiar aqui esse podcast. E aí, Letícia, como é que faz mesmo? Eu sempre esqueço. Como é que faz pra apoiar o Escuta Ciência? Olha, vocês podem apoiar o Escuta Ciência pelo Apoia-se. Lá no Apoia-se, a página é apoia.se /Escuta a Ciência Podcast. Lá você vai achar, então, a forma de apoiar. E aí você pode apoiar a partir de R$2 por mês. R$2 por mês é muito pouco. É muito pouco. E aí, nesse apoio, você tem lá diferentes valores, que pode entrar num grupo, lá no Telegram, pra gente ficar batendo papo sobre vários assuntos. E, inclusive, pode participar de sorteios e ainda receber episódios exclusivos por mês. Um episódio exclusivo por mês. Então, é muito legal, assim, ver o pessoal engajando e tentando ajudar essa iniciativa para que a gente possa aí estar em todas as mídias. Porque às vezes a gente tá muito no Instagram, muito no Blue Sky, sei lá, Twitter, que agora é X, mais o YouTube. Só que a gente não tá, às vezes, muito nos podcasts e acho que é importante a gente manter essa voz da ciência também nos podcasts. E a gente agradece muito pelo apoio desses novos apoiadores. Bom, a gente então fica por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Esperamos vocês aqui no próximo, hein? Venham conosco, pessoal. Não percam os nossos próximos episódios e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau. Escuta Ciência.